Amigo rádio ouvinte, quero lhe convidar, neste momento, a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses 1:10, que diz assim: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amigo ouvinte, o Senhor Jesus disse que haverá uma época de tantas dificuldades, tão grandes em provações, em calamidades, que até seus dias serão limitados para salvar alguns seres viventes. Chamou essa época de a grande tribulação. Os dias descritos durante esse período de tempo estão apresentados principalmente nos capítulos 6 a 19 do livro do Apocalipse. Mas ainda nós não estamos vivendo a tribulação e não passaremos pela grande tribulação. Embora atualmente tenha sido pregado toda classe de erros e de ideias falsas em relação a esse tema. Alguns ensinam que os dias descritos pelo Senhor Jesus e relatados no livro de Apocalipse já se cumpriram e que Cristo veio em 1914 ou em 1618. Que absurdo! E que seu reino está sendo apresentado e estabelecido atualmente por seu povo, o chamado reino, eles dão um nome interessante, milênio realizante. Não sei onde tiraram isso, da Bíblia não foi. Jesus disse claramente que quando viesse literalmente a esta terra para governar e reinar, seria como relâmpago que sai do Oriente, fuzila para o Ocidente. Assim seria ou será a vinda do Filho do Homem, que não é o arrebatamento da igreja, mas sim o seu retorno visível, glorioso, quando todo olho o verá e quando todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Além disso, quando ele vier à terra para reinar, virá como Rei Supremo, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16 diz que está escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele destruirá os exércitos das nações do mundo e estabelecerá o seu reino de justiça sobre a terra por um período de 1000 anos. Concorda comigo nesse parecer o saudoso irmão Russell Shedd, que era uma pessoa humilde, mas de vasto saber na palavra de Deus, e ele compreendia que esses 1000 anos são literais. Não só ele, mas o Luiz Saião também concorda com esse pensamento. O mundo inteiro tomará conhecimento deste dia bendito. Interessante que o retorno glorioso de Jesus com os seus não se dará num recanto escondido ou em segredo. No retorno glorioso, que não é o arrebatamento da igreja, não é a volta de Jesus para os seus até aos ares, para o nosso encontro com ele nos ares, o mundo será banhado em sangue. E isso ainda não aconteceu. Nada disso aconteceu. Isso acontecerá depois daquele tempo que Jeremias chama de angústia de Jacó, que é sinônimo de grande tribulação que Jesus falou acerca dela. Entre o cristianismo professante, muitos dos seus membros são filhos de Deus, quer dizer, são pessoas nascidas de novo. Infelizmente, há muitos amigos meus, centenas deles, que ensinam que a igreja passará pela grande tribulação. Desculpa que eu esqueci de abaixar aqui. A grande tribulação, um absurdo. Outros ensinam que haverá um arrebatamento parcial, os midi-tribulacionistas, e que alguns serão arrebatados no início da tribulação, enquanto que outros serão deixados aqui e passarão pela tribulação. Existem também os que ensinam que a primeira metade da tribulação aconteceu só na cabeça de quem não conhece a Bíblia, quando Jesus Cristo estava na terra. Absurdo, e creem que só resta a outra metade para se cumprir.
desse período, da 70ª semana de Daniel 9, 27. E assim prossegue a variedade de ensinos equivocados a respeito desse período. Creio que muitos desses irmãos não estão, infelizmente, manejando bem a palavra da verdade. Antes estão usando versículos bíblicos para satisfazer os seus desejos e caprichos. E satisfazer um ramo da teologia que eu não vou citar lá. Creio também que a Bíblia apresenta boas razões pelas quais a igreja não passará pela tribulação. Nenhuma única vez a igreja é mencionada na parte da Escritura que fala da tribulação. O capítulo 4 de Apocalipse, ali representa a igreja sendo levada para o encontro com Jesus nos ares. O livro selado com 7 selos é um livro que é o testamento de Deus e do Cordeiro, de modo que o capítulo 6 já começa os flagelos de Deus sendo desencadeados sobre esse planeta, na abertura do primeiro selo, e em seguida abre o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto selo, e até chegar ao 7º selo, e no 7º selo há um intervalo pequeno para o toque das 7 trombetas e o juízo das 7 taças da cólera de Deus. Mas interessante, que eu tenho explicado isso na internet, mas parece que eles fazem de surdo os teólogos. Enquanto o mundo estiver passando pela grande anarquia e grande confusão, que é a grande tribulação, sabe onde estarão os remidos do Senhor? Estarão com ele nos céus, nas festividades das bodas do Cordeiro, em cumprimento a Apocalipse 19, verso 7, que diz: alegremo-nos e rejubilemo-nos e demos-lhe glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e cuja esposa a si mesmo já se aprontou, porque lhe foi dada a vestir-se de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Eu gostaria de dar uma explicação aqui, já que eu gosto de escatologia. Desde adolescente eu já ensinava aqui na casa de oração do centro, em 85, esses assuntos, 84, por aí afora. Os 144 mil selados mencionados em Apocalipse 7, verso 1 a 8, não tem nada a ver com um grupo pseudo-cristão da atualidade, dos nossos dias. Tem nada a ver com esse grupo de Tessel Charles, esqueci o nome do fundador desse movimento. Não tem nada a ver, são judeus, sendo que 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, 12 mil. Da tribo de Judá, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil e tal, assim prossegue o texto lá de Apocalipse 7. Só não está inclusa na selagem a tribo de Dan, por ser Dan uma víbora junto à vereda que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair por detrás. Gênesis 49, 17, que Dan significa executador de juízo. Dan é víbora junto à vereda e é leãozinho que sobe a Bazã, razão pela qual ela não é inclusa na selagem dos 144 mil. Em lugar dela aparece a tribo de Manassés, que não é filho de Jacó, mas sim neto de Jacó, filho de José. E Manassés tem um significado lindo que não dá tempo para nós discorrermos sobre esse significado aqui. Mas eu só quero esclarecer o seguinte, que os 144 mil são judeus, não são gentios. E não tem nada a ver com a igreja. Um absurdo, gente boa do meio evangélico, com doutorado em hermenêutica, ensinando essa bobagem de que os 144 mil é a igreja. Aonde é a igreja? A grande multidão que ninguém podia contar, de todos os povos, raças, tribos, etnias e nações, é fruto do trabalho penoso dos 144 mil, que serão espalhados em todo o mundo para cumprir Isaías 66 e verso 19, quando o próprio Deus porá um selo sobre eles, para que eles anunciem a glória de Deus em ilhas muito distantes, onde nunca se ouviu falar da minha glória e nem da minha fama. Isso está escrito, Isaías 66, 19. E isso não se cumprirá com a igreja. A igreja continua sendo um pequeno rebanho, nunca foi uma grande multidão. A igreja é um pequeno rebanho. Quem disse isso foi o próprio Jesus, quando assim se expressou: não temas, ó pequeno rebanho, porque aprove o Senhor dar-lhe o reino. De modo que
a igreja não é um grande rebanho, ainda mais que a porta é estreita, o caminho é estreito, que conduz à salvação, e poucos são os que entram por ela, enquanto larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então a igreja de Jesus é um pequeno rebanho, a grande multidão são os convertidos através do trabalho frutífero dos 144 mil judeus messiânicos, que eu os denominaria de judeus por Jesus. Já existem lá na América do Norte mais de 100 mil judeus preparados para começar esse trabalho da pregação do Evangelho do Reino, de modo que eles anunciarão o Evangelho do Reino no início da tribulação, e vai prosseguir anunciando o Evangelho do Reino em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Aí é que virá o fim, quando toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É assunto que eu amo desde criança, tratar nas nossas igrejas sobre esse assunto de cunho escatológico, que é algo ainda por acontecer. A igreja está vivendo os últimos dias dela na terra. A igreja é um pequeno rebanho, como eu já frisei, e a missão dela é o evangelho da graça de Deus, que é chamado na Bíblia de evangelho da reconciliação. Embora o evangelho seja um só, porque não existe dois evangelhos, se existe outro, o outro é falso. Só que o evangelho de Cristo, ele é visto em diferentes aspectos. Durante os dias da igreja, esse evangelho ele é conhecido como evangelho da graça, ou evangelho da reconciliação. Assim que a igreja for arrebatada para o encontro com o Senhor nos ares, aí começa a pregação do evangelho do reino, e somente serão alcançados por esse evangelho aqueles que não foram alcançados durante a dispensação da graça, porque existem muitas nações e muitos povos e grupos ainda não alcançados no mundo. E esses que ainda não ouviram nesse dia da graça vão ter oportunidade de crer na grande tribulação. Enquanto aqueles que ouviram hoje e fizeram pouco caso do evangelho, Deus enviará aos tais operação do erro, para que eles creiam na mentira e não terão amor à verdade para se salvarem. Filhos de crentes que conhecem o evangelho não aceita. Pais que têm filhos crentes que conhecem o evangelho e rejeita, não terá segunda oportunidade se estiverem aqui na terra após a igreja arrebatada. Outra coisa que eu quero frisar aqui, eu queria 3 horas nesse assunto. A igreja já foi julgada no Calvário, já há muito tempo. Os que creem que a igreja terá paz na tribulação não compreendem bem a graça de Deus. Só pode que não compreende a graça redentora de Deus demonstrada no Calvário. Nem o propósito do período chamado a grande tribulação. Os dias da tribulação são descritos simplesmente como o dia da ira e do juízo derramados por Deus lá do céu. A igreja já foi julgada, o nosso juízo foi resolvido de uma vez por todas no Calvário, quando Cristo morreu por nossos pecados e recebeu o juízo que nós deveríamos ter recebido. Nós somos um em Cristo. Enquanto Deus começa a julgar esse mundo e as nações desse mundo, nós estaremos com Cristo. É nós que julgaremos o mundo, e não nós que vamos ter que sofrer juízo. Um absurdo, a Bíblia é tão peremptória em nos informar que nós vamos julgar o mundo. Paulo chegou a perguntar aos cristãos de Corinto: não sabeis vós que hão de julgar os anjos caídos, obviamente. Não sabeis vós que hão de julgar o mundo? Nós vamos julgar o mundo. Então vamos ser arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, não vamos ver a abertura dos 7 selos, não veremos o anticristo. É mentira que o anticristo, a igreja vai sofrer a perseguição. Não é mentira. Israel sim vai sofrer. A mulher, eu vou ter que tirar um dia aqui, ou um dia não, uma semana, para falar da mulher o dragão, Israel sendo perseguido, e como ele não vai conseguir ter êxito, Satanás não logrará êxito, Deus vai providenciar um refúgio para essa mulher, que não é a igreja. Um absurdo, gente boa ensinando que a igreja vai ser assolada aonde? Isso é desmerecer a obra da redenção. Nós não temos nada mais a ver com castigo, ainda mais que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi amor, divino amor, fiel verá sem fim,
aquele amor que o Salvador levou à cruz por mim, não resta mais nenhuma condenação, mais nenhuma mesmo, para os que estão em Cristo Jesus. Só resta o tribunal de Cristo, onde serão avaliadas as nossas obras a critério divino, mas aí não fala de destino eterno, já que o nosso destino já foi decidido desde quando cremos no Senhor Jesus. O nosso destino foi decidido, já que aquele que crê tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como eu amo esses assuntos. Parece que eu estou lá no céu quando eu começo a mexer nesses assuntos tão mal compreendidos. Eu estou na internet direto combatendo os erros doutrinários grosseiros do meio evangélico, insinuando que a igreja vai ter que sofrer o martírio da grande tribulação. A igreja, nesses últimos 20 anos, ela tem sofrido um verdadeiro martírio lá no cinturão de resistência, que forma a janela 10x40. Há muitos irmãos preciosos na Albânia, no Afeganistão, na Coreia do Norte, na China com seus bilhões, na Índia, que têm sofrido, estão ainda sendo martirizados pelo único crime de crer no Senhor Jesus e de confessá-lo como Salvador e Senhor das suas vidas. Uma coisa eu tenho certeza absoluta: assim como Noé foi retirado antes do juízo do dilúvio e Ló foi libertado antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Israel foi separado do Egito quando o juízo de Deus caíram sobre a terra do Egito e se refugiaram em Gósen. Assim, através de toda a Bíblia, encontramos essa verdade bendita, repetida vez após vez. A igreja tem nada a ver com o sofrimento da tribulação. Então, eu peço o camarada para descer do púlpito, se pregar na casa de oração que eu estiver presente, que a igreja passará pela tribulação, eu vou pedir, pode ter 1000 pessoas, pode ter 10, pode ter 5, vai descer do púlpito, sim senhor, porque nosso lugar não é sofrimento, não é o cadinho da tribulação. O nosso lugar, depois que daqui partirmos, é nos deliciarmos da grande festividade da ceia das bodas do Cordeiro, que nós acabamos de frisar, que se dará nas paragens celestiais após a remoção da igreja de Jesus. Que assunto maravilhoso! Se a igreja fosse arrebatada no final da tribulação, esse arrebatamento não teria como ser repentino e inesperado. E vai ser repentino, sim, senhores. A expressão "no momento", num abrir e fechar de olhos, dizem os estudiosos, que eu não sou, dizem que equivale a apenas 4 milésimos de segundo. Quer dizer que mesmo se o momento exato fosse avisado do arrebatamento da igreja, seria muito rápido demais para o olho humano contemplar. E será sem prévio aviso. Que Deus, por sua graça, te abençoe. Você que não pôde ouvir esse programa hoje por causa de suas atividades seculares, você poderá ouvir pela internet. A partir de quinta-feira, o irmão Arilson vai postar essa breve mensagem no YouTube. E assim apresentamos Cristo, a única esperança. Confiamos que esse trabalho tenha sido para você uma bênção e uma inspiração, e que possa contribuir no despertamento do seu interesse em conhecer mais profundamente as verdades contidas na Bíblia, as Sagradas Escrituras. É um prazer informar-lhe que esse trabalho é produzido nos estúdios da Barra FM 106,9 e que online pode ser sintonizado em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Segundo informação obtida dos irmãos da Grande Vitória, está chegando muito bem as ondas amigas da Barra FM. Lá na Grande Vitória temos uma excelente audiência, e também lá na Outra América fui informado por irmãos de lá que as pessoas lá amam essa programação. Muitos são servos de Deus, muitos estão afastados, desigrejados, mas sabem que o caminho é esse, é Jesus, e basta que andem nele e siga Jesus e suas pisadas. É tudo por hoje, volta a nos ouvir amanhã, que Deus o abençoe ricamente.